A poeira levantava em nuvens espessas naquela estrada de terra batida, tão distante de qualquer vestígio de civilização que parecia ter sido esquecida pelo próprio tempo. O sol do meio-dia castigava sem piedade, transformando o chão em brasas invisíveis que queimavam através das solas dos sapatos gastos. Era ali, naquele lugar onde até os pássaros evitavam voar, que Marina segurava suas duas filhas contra o peito, como se pudesse protegê-las do destino cruel que as esperava. As meninas tinham apenas 1 ano de idade, Isabela e Helena, gêmeas idênticas de olhos castanhos profundos como a terra que pisavam. Choravam baixinho, exaustas demais para reclamar com força, seus rostinhos vermelhos pelo sol e pela sede. Marina não tinha mais lágrimas para derramar. Já havia chorado tudo o que podia nos últimos 3 dias, desde que foi despejada do barraco onde morava, desde que o dinheiro acabou, desde que percebeu que estava completamente sozinha no mundo, com 2 bocas para alimentar. Seus pés sangravam dentro dos chinelos rasgados. Cada passo era uma agonia silenciosa, mas ela continuava andando porque parar significava desistir. E desistir significava condenar suas filhas. O vestido florido, único que possuía, estava encharcado de suor e poeira. Os cabelos escuros grudavam no rosto, mas ela nem tinha energia para afastá-los. Suas forças estavam no limite, aquele ponto onde o corpo já não responde aos comandos da mente, onde cada respiração parece ser a última que conseguirá puxar. Foi quando ouviu o ronco distante de um motor. O som foi crescendo, invadindo aquele silêncio sufocante da estrada deserta. Marina virou o rosto, protegendo os olhos com a mão livre, enquanto segurava as meninas com força contra o quadril. Uma nuvem ainda maior de poeira se aproximava, e no meio dela, como uma miragem resplandecente, surgia um carro preto e reluzente que não combinava nem um pouco com aquele cenário árido. O veículo diminuiu a velocidade ao se aproximar e Marina sentiu o coração acelerar. Medo e esperança se misturavam em seu peito de forma tão intensa que mal conseguia distinguir um do outro. O carro parou a poucos metros dela, o motor ainda ligado, ronronando baixinho como um animal domesticado. A janela do motorista desceu devagar, revelando um homem de cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis penetrantes e uma expressão que transitava entre surpresa e preocupação. Meu Deus! Foi tudo que ele disse no primeiro momento, desligando o motor e saindo do carro com uma agilidade que contrastava com seus 50 e poucos anos aparentes. Marina deu um passo para trás, instintivamente protetora. Tinha aprendido da forma mais dura que não podia confiar em ninguém, especialmente em homens bem vestidos que apareciam do nada. Mas suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé, e as meninas pesavam como chumbo em seus braços fracos. Não tenha medo, disse o homem, mantendo distância respeitosa. Sua voz era grave, mas havia nela uma gentileza genuína que Marina não ouvia há muito tempo. Você precisa de ajuda. Isso aqui não é lugar para estar com crianças. Não preciso de nada, Marina respondeu, mas sua voz saiu fraca, quebradiça, traindo as palavras de orgulho que tentava manter. Estamos bem. O homem olhou para ela com uma expressão que não era de pena, mas de algo mais profundo, mais humano. Era como se ele pudesse ver através da fachada de coragem que Marina tentava manter, como se reconhecesse nela uma luta que conhecia de perto. Vocês não estão bem, ele disse suavemente, e não há vergonha nenhuma em aceitar ajuda quando precisamos. Eu sou Roberto. Estava voltando da fazenda que herdei de meu pai, mas isso não importa agora. O que importa é que você e essas crianças precisam de água, comida e sombra antes que algo grave aconteça. Marina sentiu os joelhos fraquejarem. A menção à água fez sua garganta arder ainda mais, como se o corpo tivesse esperado ouvir aquela palavra para finalmente admitir a agonia da sede. Helena começou a chorar mais alto, um choro fraco e rouco
que partiu o coração de Marina em pedaços ainda menores. Eu não vou te deixar aqui, Roberto disse, e havia uma determinação em sua voz que não deixava espaço para discussão. Seja qual for sua história, seja o que quer que tenha acontecido, nenhuma mãe deveria estar nesta estrada segurando duas crianças pequenas sob este sol. Por favor, deixe-me ajudar. Só isso. Ajudar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto empoeirado de Marina. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão imenso que doía no peito. Ela assentiu, sem conseguir falar, e Roberto se aproximou com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido, e gentilmente pegou Helena de seus braços. A menina choramingou, mas depois encostou a cabecinha no ombro dele, exausta demais para protestar. Vamos! Roberto disse, guiando Marina até o carro. Vamos sair desse inferno primeiro, depois conversamos. O interior do carro era um paraíso de ar-condicionado e bancos macios. Marina sentou-se no banco de trás com Isabela no colo, enquanto Roberto colocou Helena com cuidado no bebê conforto, que curiosamente estava no banco traseiro. Ele pegou uma garrafa de água do porta-luvas e ofereceu a Marina. Devagar, avisou. Beba devagar. Marina obedeceu, sentindo a água fresca descer por sua garganta como a coisa mais preciosa do mundo. Molhou os lábios das meninas, que sugaram a água com desespero. Roberto ligou o carro e começou a dirigir, mas não na direção de onde tinha vindo. Seguia em frente, como se soubesse exatamente para onde levar aquela pequena família destroçada. Para onde estamos indo? Marina perguntou, sua voz ainda fraca, mas mais firme agora. Para um lugar seguro, Roberto respondeu, olhando-a pelo retrovisor. Seus olhos azuis encontraram os dela, e Marina viu neles algo que a fez confiar, mesmo contra todos os seus instintos de autopreservação. Tem uma casa na cidade, não muito longe daqui. Você e as meninas podem se limpar, comer alguma coisa, descansar. Depois você me conta o que aconteceu, se quiser. Sem julgamentos, sem cobranças. Por que está fazendo isso? Marina perguntou, genuinamente confusa. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Roberto ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na estrada à frente. Quando finalmente falou, havia uma dor antiga em sua voz, algo que ele carregava há muito tempo. Porque há 20 anos, alguém poderia ter feito isso por minha irmã, disse ele. Ela estava em uma situação parecida, fugindo de um marido violento com meu sobrinho pequeno. Ninguém parou para ajudar. Ninguém se importou. E ela não conseguiu chegar ao fim daquela estrada. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma compreensão que não precisava de palavras. Marina olhou para aquele homem, para a forma como suas mãos seguravam o volante com força, como se estivesse dirigindo não apenas aquele carro, mas também contra fantasmas do passado que nunca o deixaram em paz. Sinto muito, Marina murmurou. Eu também, Roberto respondeu. E é por isso que quando vi você na estrada, soube que não podia simplesmente passar. Não de novo. Nunca mais. A cidade começou a surgir no horizonte, primeiro como sombras distantes, depois como construções concretas. Roberto dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para verificar se Marina e as meninas estavam bem. Isabela havia adormecido no colo da mãe, e Helena roncava suavemente no bebê conforto. Você tem família? Roberto perguntou, quebrando o silêncio. Marina balançou a cabeça. Não mais. Meus pais morreram quando eu era jovem. Casei cedo demais com o homem errado. Ele era violento. Bebia. Quando descobri que estava grávida, achei que as coisas fossem melhorar. Mas pioraram. Muito. Depois que as meninas nasceram, ele nos abandonou. Simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Perdi o emprego porque não conseguia deixar as bebês sozinhas. O dinheiro acabou. Não consegui pagar o aluguel. O dono do barraco me jogou na rua com as roupas do corpo. Foi há 3 dias. A voz de Marina tremia ao contar,
mas havia também um alívio estranho em finalmente poder falar sobre aquilo, em colocar para fora a dor que vinha carregando sozinha há tanto tempo. 3 dias? Roberto repetiu incrédulo. Você está andando com essas crianças há 3 dias? Dorme onde podia. Debaixo de árvores, em marquises de lojas fechadas. As meninas choravam de fome, e eu não tinha nada para dar a elas. Nada. Ontem à noite, alguém me deu um pouco de pão. Foi o único alimento que consegui nos últimos dias. Roberto apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não disse nada, mas Marina podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma como seus olhos brilhavam com algo entre raiva e compaixão. Você não vai mais passar por isso, ele disse finalmente, e havia uma promessa naquelas palavras que fez o coração de Marina acelerar. Eu não vou te deixar aqui, não agora, não nunca. Eles chegaram a uma casa grande, bonita, com jardim bem cuidado e portão automático. Era o tipo de lugar que Marina só tinha visto em revistas ou na televisão das vitrines de lojas. Roberto estacionou na garagem e ajudou Marina a sair do carro, pegando Helena com cuidado enquanto Marina segurava Isabela. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso apareceu na porta. Seu Roberto, não esperava o senhor hoje. Olá, Dona Conceição, Roberto cumprimentou. Tive uma mudança de planos. Esta é Marina e suas filhas, Isabela e Helena. Elas vão ficar conosco por um tempo. Poderia preparar o quarto de hóspedes e algo para elas comerem. Dona Conceição olhou para Marina e as meninas com olhos experientes que logo compreenderam a situação. Sem fazer perguntas, ela sorriu e acenou. Claro, seu Roberto. Vou preparar tudo agora mesmo. Venha, querida, disse para Marina. Vamos cuidar de você e dessas anjinhas. Marina seguiu Dona Conceição para dentro da casa, ainda segurando Isabela contra o peito. Tudo parecia um sonho, daqueles bons demais para ser verdade. E ela tinha medo de acordar e descobrir que ainda estava na estrada poeirenta, ardendo sob o sol impiedoso. O quarto de hóspedes era simples, mas acolhedor, com uma cama grande de lençóis limpos e cheirosos, um berço improvisado que Dona Conceição montou rapidamente com travesseiros e cobertores, e uma janela que dava para o jardim. Marina deitou as meninas na cama, certificando-se de que estavam seguras, e então se permitiu sentar na beirada do colchão, sentindo o corpo todo doer. Vou trazer água quente para você tomar um banho, Dona Conceição disse gentilmente. E depois comida, bastante comida. Marina apenas assentiu, as lágrimas voltando a rolar. Dona Conceição se aproximou e colocou uma mão calejada, mas gentil em seu ombro. Está tudo bem agora, filha. Seu Roberto é um bom homem, um homem de coração grande. Você está em boas mãos. Quando ficou sozinha com as meninas, Marina finalmente se permitiu chorar de verdade, deixando toda a tensão, todo o medo, toda a dor dos últimos dias saírem em soluços silenciosos. Mas eram lágrimas de alívio também, de gratidão por aquele estranho que apareceu como um anjo naquela estrada amaldiçoada. Ela tomou um banho longo, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira, mas também um pouco do peso que carregava. Vestiu a roupa limpa que Dona Conceição deixou para ela, simples mas confortável, e desceu para a cozinha, onde um banquete simples mas farto a esperava. Arroz, feijão, carne assada, salada, suco. Marina comeu devagar, saboreando cada garfada, enquanto Roberto sentava-se à sua frente com uma xícara de café. Obrigada, Marina disse, e aquela palavra parecia tão pequena perto da gratidão imensa que sentia. Obrigada por tudo, por nos salvar, por nos trazer aqui, por se importar. Não precisa agradecer, Roberto respondeu, mas havia um sorriso suave em seu rosto. Estou fazendo o que qualquer pessoa decente deveria fazer. E além disso, ele fez uma pausa, olhando para o copo de suco nas mãos. Essa casa está vazia demais há tempo demais. Um pouco de vida aqui dentro vai fazer bem. Você mora sozinho? Marina perguntou, curiosa apesar de tudo. Sim.
Minha esposa faleceu há 5 anos. Câncer. Não tivemos filhos. Ela não podia ter. E eu sempre fui casado com o trabalho também. Construí uma empresa de logística do zero, trabalhei como um louco a vida toda. Quando finalmente consegui ter tempo para aproveitar com ela, já era tarde demais. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, mas também aceitação. A vida tem seu jeito cruel de nos ensinar lições. Marina não sabia o que dizer. Aquele homem, tão forte e bem-sucedido por fora, carregava suas próprias cicatrizes por dentro. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Roberto continuou, sem pressa. Você e as meninas estão seguras agora. Amanhã podemos pensar no que fazer, em como te ajudar a recomeçar. Mas hoje, descanse. Apenas descanse. E Marina descansou. Pela primeira vez em meses, dormiu profundamente, sem medo do que o amanhecer traria. As meninas dormiam tranquilas no berço improvisado, seus rostinhos finalmente relaxados. E em algum lugar daquela casa grande, Roberto também dormia, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado um novo propósito para continuar. O que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro na estrada poeirenta seria apenas o começo de uma história que mudaria ambos para sempre. Uma história de amor improvável que floresceria no meio das ruínas de 2 vidas quebradas, provando que às vezes os finais felizes começam nos lugares mais inesperados. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto de hóspedes, pintando tudo com uma luz dourada e suave que parecia prometer um novo começo. Marina acordou sobressaltada, por um momento confusa sobre onde estava, seu coração acelerado ainda preso aos pesadelos das últimas semanas. Mas então viu as meninas dormindo tranquilas ao seu lado, ouviu o canto dos pássaros lá fora, sentiu a maciez dos lençóis limpos e se lembrou. Estava segura, estava em casa. Ou pelo menos em algo que parecia muito com uma casa. Isabela foi a primeira a acordar, abrindo os olhinhos castanhos e esticando os bracinhos gordinhos com um bocejo adorável. Helena seguiu logo depois e Marina pegou as duas no colo, apertando-as contra o peito com um amor tão intenso que doía. Eram tudo que ela tinha no mundo, suas razões para continuar respirando, para continuar lutando. Uma batida suave na porta a fez erguer a cabeça. "Posso entrar?" veio a voz de Dona Conceição. "Claro." Marina respondeu, ajeitando as meninas no colo. A senhora entrou carregando uma bandeja com café, pão quentinho, frutas e 2 copinhos com mingau. "Pensei que vocês pudessem querer tomar café aqui mesmo, com calma. As pequenas precisam comer bem, recuperar as forças." "A senhora é muito gentil," Marina disse, sentindo os olhos marejarem novamente. Parecia que não conseguia parar de chorar desde que chegara ali, mas eram lágrimas diferentes agora, lágrimas de gratidão e alívio. "Gentileza nada," Dona Conceição respondeu com um sorriso. "É obrigação de gente decente cuidar de quem precisa. Aliás, seu Roberto já saiu cedo. Disse que tinha uns assuntos para resolver, mas que volta logo. Pediu para eu cuidar bem de vocês enquanto ele está fora." Marina assentiu, alimentando as meninas com um mingau enquanto tomava seu café. O pão estava delicioso, fresco e macio, e ela teve que se controlar para não devorar tudo de uma vez. Seu corpo ainda estava se acostumando à ideia de que haveria comida no dia seguinte, de que não precisava estocar tudo que pudesse no estômago. Depois do café, Dona Conceição ajudou Marina a dar banho nas meninas, providenciou roupinhas limpas que tinha guardadas de quando seus netos eram pequenos, e até encontrou alguns brinquedos antigos que as gêmeas abraçaram com alegria. Ver as filhas brincando, rindo, simplesmente sendo crianças novamente, fez o coração de Marina se expandir de uma forma que ela não sabia ser possível. Roberto voltou no final da manhã, carregando várias sacolas. Marina estava na sala, brincando no chão com as meninas, quando ele entrou. Levantou-se rapidamente, uma mistura de vergonha e gratidão tomando conta dela ao ver aquele homem que tinha mudado suas vidas em menos de 24 horas.
Espero que tenha descansado bem, Roberto disse, colocando as sacolas no sofá. Trouxe algumas coisas. Roupas para você e para as meninas, fraldas, produtos de higiene. Não sabia exatamente os tamanhos, então se não servir podemos trocar. Marina olhou para as sacolas, para aquele homem que continuava fazendo muito mais do que era obrigado, e não conseguiu segurar as palavras que saíram de sua boca. Por que está fazendo tudo isso? Eu não mereço tanta bondade. Sou uma estranha, uma completa desconhecida. Roberto sentou-se na poltrona em frente a ela, seus olhos azuis fixos nos dela, com uma intensidade que a fez estremecer. Você merece sim. Toda mãe que luta pelas filhas do jeito que você lutou merece tudo de bom que a vida pode oferecer. E quanto ao porquê, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu já disse sobre minha irmã. Mas há mais do que isso. Quando vi você naquela estrada, vi coragem. Vi força. Vi alguém que não desistiu mesmo quando teria todo o direito de desistir. E isso me lembrou de quem eu costumava ser, antes de me perder no dinheiro e no trabalho. Me lembrou que a vida é sobre muito mais do que empresas e lucros. Marina sentiu algo se mexer dentro de seu peito, algo quente e assustador ao mesmo tempo. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, mais complexo, algo que ela não estava pronta para nomear ou reconhecer. Eu quero ajudar você a se reerguer, Roberto continuou, não como caridade, mas como um investimento em alguém que sei que vai retribuir ao mundo de alguma forma. Você é jovem, forte, inteligente. Só precisa de uma chance, de um empurrãozinho para voltar a ficar de pé. E eu quero ser essa chance, se você me deixar. Mas eu não tenho como pagar, Marina disse, sua voz tremendo. Não tenho nada para oferecer em troca. Não estou pedindo nada em troca, Roberto respondeu firmemente. Mas se quiser fazer algo, pode me ajudar aqui em casa. Dona Conceição está ficando velha, precisa de ajuda com a limpeza, a cozinha. Você pode ficar no quarto de hóspedes, cuidar das suas filhas e aos poucos ir pensando no que quer fazer da vida daqui para frente. Sem pressão, sem cobranças. Apenas vivendo, uma dia de cada vez. Era bom demais para ser verdade. Marina tinha aprendido da forma mais dura que nada na vida vinha de graça, que sempre havia um preço escondido em algum lugar. Mas quando olhava para Roberto, tudo o que via era sinceridade. Um homem solitário que tinha perdido tanto quanto ela, que carregava suas próprias feridas mal cicatrizadas, oferecendo a mão para outra alma perdida. Está bem, ela disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Eu aceito. E prometo que vou trabalhar duro, vou fazer tudo o que puder para não ser um peso. Você não é um peso, Roberto disse, e havia tanto sentimento naquelas palavras que Marina teve que desviar o olhar. Você é uma bênção. Essas meninas são uma bênção. Esta casa estava morrendo de solidão, e vocês trouxeram vida de volta para ela. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Marina acordava cedo, ajudava Dona Conceição com a casa, cozinhava, limpava, organizava. Não porque fosse obrigada, mas porque precisava fazer algo, precisava sentir que estava contribuindo de alguma forma. As meninas se adaptaram rapidamente, suas risadas enchendo os corredores silenciosos da casa grande. Roberto trabalhava durante o dia, mas sempre chegava no final da tarde, e aos poucos foi se tornando parte da rotina delas. Ele brincava com as gêmeas, fazendo caretas engraçadas que as faziam gargalhar, contando histórias inventadas sobre princesas e dragões. Marina observava de longe, seu coração se aquecendo de uma forma que não esperava. Aquele homem, tão sério e bem-sucedido no mundo dos negócios, se transformava completamente quando estava com as meninas. Havia uma ternura nele que Marina suspeitava que poucos tinham o privilégio de ver. E então, uma noite, enquanto jantavam juntos como tinham começado a fazer todas as noites, Roberto fez uma pergunta que mudou tudo. Marina, você já pensou em estudar? Em ter uma profissão? Marina engoliu o pedaço de comida que estava mastigando, surpresa. Estudar?
Eu mal terminei o ensino médio. Tive que largar a escola quando casei. E se você voltasse? Roberto insistiu, seus olhos brilhando com uma ideia que claramente estava amadurecendo em sua mente. Há cursos noturnos profissionalizantes. Você poderia aprender algo, construir uma carreira. As meninas ficam comigo e com Dona Conceição à noite. É perfeitamente possível. Eu não sei. Marina hesitou, mas havia uma fagulha de esperança acendendo dentro dela. Faz tanto tempo, e eu não quero abusar ainda mais da sua generosidade. Não é generosidade, Roberto disse, inclinando-se para a frente, suas mãos quase tocando as dela sobre a mesa. É um investimento. Em você, no seu futuro, no futuro dessas meninas. Pense nisso, pelo menos. Você é inteligente, Marina. Vejo isso nos seus olhos, na forma como você fala, como resolve problemas. Seria um desperdício não desenvolver esse potencial. Naquela noite, Marina deitou-se na cama com a mente fervilhando. Estudar, ter uma profissão, ser mais do que apenas uma mãe desesperada tentando sobreviver. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Mas pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar. Sonhar com um futuro melhor, não apenas para suas filhas, mas para ela mesma também. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento, cada dia trazendo pequenas mudanças, pequenos progressos. Marina se matriculou em um curso de enfermagem, algo que sempre tinha desejado fazer, mas nunca teve oportunidade. Roberto pagava as mensalidades, comprava os livros, garantia que ela tivesse tudo o que precisava. À noite, depois que as meninas dormiam e ela voltava das aulas, muitas vezes o encontrava ainda acordado, trabalhando em seu escritório ou lendo na sala. Começaram a conversar. Conversas longas que se estendiam pela madrugada, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Roberto contava sobre sua vida, sobre como construiu seu império do zero, sobre a esposa que amou e perdeu, sobre os arrependimentos que carregava. Marina falava sobre seus sonhos esquecidos, sobre o medo que ainda sentia de acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho, sobre a gratidão que transbordava de seu coração. E em algum lugar entre essas conversas noturnas, entre os sorrisos compartilhados e os silêncios confortáveis, algo começou a mudar. Não era mais apenas gratidão que Marina sentia quando olhava para Roberto. Era algo mais profundo, mais assustador. Seu coração acelerava quando ele entrava na sala, sua pele formigava quando ele acidentalmente a tocava ao passar um prato na mesa, seus pensamentos voavam para ele nos momentos mais inoportunos. Ela tentou ignorar, convenceu-se de que era apenas admiração, apenas o carinho natural que surge entre pessoas que convivem. Mas a verdade, teimosa e persistente, continuava batendo em seu peito todas as noites. Ela estava se apaixonando por Roberto, pelo homem que a salvou, sim, mas também pelo homem que ele era. Gentil, mas forte, generoso, mas não condescendente, solitário, mas repleto de amor para dar. Roberto também sentia. Marina percebia nos olhares que ele lhe lançava quando achava que ela não estava vendo, na forma como sua voz ficava mais suave quando falava com ela, no jeito como sempre encontrava desculpas para estar por perto. Mas ambos tinham medo. Medo de estragar aquele equilíbrio perfeito que tinham construído. Medo de que o sentimento não fosse correspondido. Medo do que as pessoas diriam sobre um homem rico e uma mulher que ele tinha literalmente tirado da rua. Foi Dona Conceição quem finalmente disse o que todos já sabiam, mas ninguém tinha coragem de admitir. Uma tarde, enquanto Marina preparava o almoço e as meninas brincavam no jardim sob o olhar atento de Roberto, a senhora se aproximou e disse baixinho: "Vocês dois são cegos ou estão apenas fingindo que não veem o óbvio?" Marina quase derrubou a panela que segurava. "Do que a senhora está falando?" "Do jeito que vocês se olham, do jeito que seu Roberto fica diferente quando você está por perto, como se o sol tivesse nascido só para ele.
do jeito que você cora toda vez que ele entra na sala, como se fosse uma adolescente apaixonada pela primeira vez. Dona Conceição sorriu com aquela sabedoria que só os anos podem trazer. Não tenha medo do amor, menina. A vida já foi dura demais com vocês dois. Se encontraram felicidade um no outro, agarrem isso com todas as forças. O amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por medo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marina pelo resto do dia. Quando Roberto chegou naquela noite, ela estava esperando por ele na varanda, reunindo toda a coragem que tinha. Precisamos conversar, ela disse quando ele se aproximou e viu a preocupação instantânea em seus olhos. Aconteceu algo? As meninas estão bem? Está tudo bem com elas. É sobre nós, sobre mim. Marina respirou fundo, seu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Roberto, eu não sei como dizer isso sem parecer louca ou ingrata, mas eu preciso ser honesta. Esses meses aqui mudaram minha vida de todas as formas possíveis. Você me deu não apenas um teto e comida, mas esperança, um futuro, um motivo para acordar todo dia e lutar. E em algum lugar no meio de tudo isso, meus sentimentos mudaram. Você não é mais apenas o homem que me salvou. Você é muito mais do que isso. Roberto ficou em silêncio, seus olhos azuis fixos nela, com uma intensidade que a fez tremer. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas, e Marina começou a se arrepender de ter falado, começou a temer que tinha estragado tudo. Mas então Roberto deu um passo à frente, pegou suavemente o rosto dela entre as mãos e disse com uma voz cheia de emoção: Marina, eu estava esperando que você dissesse isso, porque eu também sinto, há meses sinto, mas tinha medo de que você achasse que eu estava me aproveitando da situação, que você se sentisse pressionada a corresponder por gratidão. Eu me apaixonei por você, pela sua força, pela sua coragem, pela mãe incrível que você é, pela mulher maravilhosa que vejo todos os dias. E tenho morrido de medo de admitir isso, porque não quero perder você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina, mas eram lágrimas de felicidade pura. Você não vai me perder, nunca. E ali, naquela varanda, sob o céu estrelado, Roberto a beijou. Foi um beijo suave e terno, cheio de promessas não ditas e sonhos compartilhados. Foi o beijo de dois corações feridos que finalmente encontraram abrigo um no outro, o começo de algo que ambos sabiam que era para sempre. O amor que floresceu entre Marina e Roberto não era daqueles frenéticos e explosivos das novelas. Era algo mais profundo, construído sobre alicerces sólidos de respeito, admiração e uma compreensão mútua de que ambos tinham sido quebrados pela vida e agora estavam se ajudando a curar. Cada dia trazia uma nova descoberta, um novo momento compartilhado que fortalecia ainda mais o laço entre eles. As meninas adoravam Roberto. Com 2 anos de idade agora, Isabela e Helena já o chamavam de tio Beto, correndo para seus braços toda vez que ele chegava do trabalho. Ele as levava para passear no parque, comprava sorvete, ensinava pequenas coisas sobre o mundo com uma paciência infinita. Marina observava essas cenas com o coração transbordando, vendo nas filhas a infância feliz que ela nunca teve, vendo nelas o futuro que finalmente parecia possível. Marina estava no 2º ano do curso de enfermagem. As notas eram excelentes, os professores sempre a elogiavam pela dedicação e pelo talento natural para cuidar das pessoas. Ela tinha encontrado sua vocação, sua paixão, e Roberto não perdia uma oportunidade de dizer como estava orgulhoso dela. Não era um orgulho condescendente, mas genuíno, como se as conquistas dela fossem também dele. Você sabe que não precisa trabalhar depois de formada, não é? Roberto disse uma noite, enquanto jantavam juntos. As meninas já dormiam e Dona Conceição tinha ido para sua casa. Era apenas eles dois, como tinha se tornado costume naquelas noites preciosas. Quero dizer, você pode se quiser, claro, mas financeiramente não há necessidade. Posso cuidar de você e das meninas. Marina colocou o garfo na mesa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei disso.
e sou eternamente grata por tudo que você faz por nós. Mas preciso fazer isso, Roberto. Preciso ter minha independência, minha profissão. Não porque não confio em você, mas porque preciso provar para mim mesma que sou capaz, que posso me sustentar, cuidar das minhas filhas com meu próprio trabalho. Você entende? Roberto sorriu, pegando a mão dela sobre a mesa. Entendo perfeitamente. E é exatamente essa sua força que me faz te amar ainda mais a cada dia. A palavra amar ainda fazia o coração de Marina acelerar. Mesmo depois de meses ouvindo-a, mesmo depois de dizer ela mesma inúmeras vezes, ainda parecia algo mágico, algo impossível que tinha se tornado real contra todas as probabilidades. Eu também te amo, ela respondeu, apertando a mão dele. Mais do que as palavras podem expressar. Mas nem tudo eram flores naquele jardim que estavam cultivando juntos. A diferença de classe entre eles às vezes pesava sobre Marina como uma pedra invisível. Quando Roberto a levava para jantares de negócios, ela se sentia deslocada entre aquelas pessoas que falavam de investimentos e viagens internacionais como quem fala do tempo. Quando amigos dele visitavam a casa, Marina percebia os olhares de julgamento, as sussurradas especulações sobre quem ela era e o que queria daquele homem rico. Eles acham que sou interesseira, Marina disse uma noite, depois que um casal de amigos de Roberto foi embora. A forma como a mulher a tinha olhado de cima a baixo, com aquele sorriso falso e olhos cheios de veneno, tinha deixado Marina abalada. E daí? Roberto respondeu, puxando-a para seu colo na poltrona da sala. O que importa é o que eles pensam. Eu sei quem você é. Você sabe quem é. As pessoas vão falar, Marina. Sempre vão. É da natureza humana julgar o que não entendem. Mas isso não pode nos afetar. Não podemos deixar que opiniões alheias contaminem o que temos. É fácil para você dizer, Marina murmurou, encostando a cabeça em seu ombro. Você sempre teve dinheiro, sempre foi respeitado. Eu vim do nada. Você literalmente me pegou na estrada. Como espera que as pessoas não falem? Deixe que falem. Roberto disse firmemente, levantando o queixo dela para que seus olhos se encontrassem. A história de como nos conhecemos não me envergonha, me orgulha. Porque mostra que ambos somos pessoas de verdade, com coração, capazes de ver além das aparências e convenções sociais. Se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Marina beijou-o, deixando que o amor dele afastasse as dúvidas e inseguranças que às vezes a assombravam. Roberto tinha razão. O que importava era o que eles construíam juntos, não o que os outros pensavam sobre isso. Os meses continuaram passando, trazendo suas alegrias e desafios. Marina se formou em enfermagem com louvor e Roberto organizou uma pequena festa para comemorar. Dona Conceição fez um bolo enorme, decorado com flores de açúcar. As meninas, agora com 3 anos, corriam pela casa com seus vestidinhos novos, gritando de alegria. Foi um dia perfeito, um daqueles momentos que Marina sabia que guardaria no coração para sempre. Ela começou a trabalhar em um hospital público, no setor de emergência. O trabalho era duro, os plantões longos e exaustivos, mas Marina amava cada minuto. Amava poder ajudar as pessoas, fazer diferença na vida de quem mais precisava. Via neles reflexos de quem ela tinha sido, e cada vida que ajudava a salvar parecia uma pequena redenção, uma forma de retribuir ao universo toda a bondade que tinha recebido. Roberto a apoiava incondicionalmente. Nos dias de plantão noturno, ele cuidava das meninas como se fossem suas próprias filhas. Levava-as para a escola, ajudava com a lição de casa, contava histórias antes de dormir. Marina voltava para casa e encontrava a cozinha limpa, as meninas alimentadas e felizes, e Roberto exausto, mas sorrindo no sofá. Você está estragando elas, Marina brincava, vendo as meninas cobertas de presentes novos toda semana. Impossível estragar perfeição, Roberto respondia, fazendo cócegas em Isabela e Helena até elas caírem na gargalhada.
Foi durante um desses momentos cotidianos de felicidade simples que Roberto finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha guardando há meses. Era uma noite de sábado. As meninas tinham acabado de dormir e eles estavam na varanda olhando as estrelas, como gostavam de fazer. Marina, Roberto começou, sua voz tremendo levemente de nervosismo. Há algo que preciso te perguntar. Ele se levantou, pegou uma pequena caixa do bolso e ajoelhou-se diante dela. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas antes mesmo que ele abrisse a caixa, revelando um anel singelo, mas lindo, com um diamante pequeno que brilhava sob a luz das estrelas. Eu sei que nossa história não é convencional. Sei que começou de uma forma que ninguém esperaria. Mas é exatamente por isso que é tão especial. Você me ensinou a viver de novo, Marina. Me ensinou que o amor não escolhe momento ou lugar. Que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desafios. Você e essas meninas se tornaram minha família, minha razão de acordar todo dia com um sorriso no rosto. E eu quero que seja para sempre. Quer se casar comigo? Marina mal conseguia ver através das lágrimas. Sim, ela soluçou. Sim, 1000 vezes sim. Roberto deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou com uma paixão que fez o mundo ao redor desaparecer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, abraçados como se nunca mais fossem se soltar. Vamos ter que contar para as meninas, Marina disse, limpando as lágrimas. Elas vão ficar felizes, Roberto respondeu. Já me perguntaram várias vezes quando vou ser o papai delas de verdade. O coração de Marina se apertou. As meninas não se lembravam do pai biológico, aquele homem que as abandonou quando eram apenas bebês. Para elas, Roberto era o único pai que conheciam, o único que importava. E ele as amava como se tivessem saído dele, com uma devoção que deixava Marina sem palavras. Você já é o pai delas, ela disse suavemente. Desde o primeiro dia que colocou Helena naquele bebê conforto no seu carro, desde a primeira história que contou, o primeiro machucado que curou, o primeiro pesadelo que espantou. Você é o pai delas em todos os sentidos que realmente importam. Eles marcaram o casamento para 3 meses depois, uma cerimônia pequena e íntima na mesma casa onde tudo tinha começado. Apenas amigos próximos e familiares, nada ostensivo ou complicado. Marina queria algo simples, algo que refletisse quem eles eram como casal, sem pompa ou artificialidade. Dona Conceição chorou o tempo todo enquanto ajudava Marina a escolher o vestido. Eu sabia, ela repetia entre lágrimas felizes. Sabia desde o primeiro dia que vocês estavam destinados um ao outro. O amor de vocês é daqueles que Deus abençoa especialmente. Mas a felicidade, como Marina estava aprendendo, nunca vinha sem seus momentos de tensão. 2 semanas antes do casamento, ela recebeu uma visita inesperada no hospital. Estava no meio de um plantão quando a recepcionista ligou avisando que alguém queria falar com ela urgentemente. Marina desceu até a recepção e sentiu o sangue gelar nas veias. Ali estava ele, Rodrigo, o pai das meninas, o homem que a tinha destruído, que tinha levantado a mão para ela inúmeras vezes, que as tinha abandonado quando elas mais precisavam dele. Oi, Marina, ele disse, aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. Faz tempo. O que você quer? Marina perguntou, mantendo distância, cada músculo de seu corpo tenso e pronto para fugir se necessário. Ouvi dizer que você está bem agora, que arranjou um ricaço para te bancar. Havia veneno em sua voz, inveja mal disfarçada. Pensei que talvez pudéssemos conversar sobre as meninas, sobre meus direitos como pai delas. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Seus direitos? Você não tem direito nenhum. Você nos abandonou. Deixou suas filhas passarem fome enquanto você estava bebendo em algum bar. Você perdeu qualquer direito de chamá-las de suas. A lei discorda de você, Rodrigo disse, cruzando os braços. Sou o pai biológico delas.
E agora que estão vivendo com um homem rico, acho justo que eu receba uma pensão adequada. Ou talvez eu queira exercer minha guarda compartilhada. Imagino que seu noivo não gostaria de um escândalo assim, não é mesmo? Era chantagem. Pura e simples chantagem. Marina sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas também o medo. Medo de que aquele homem pudesse de alguma forma destruir a felicidade que tinha construído com tanto esforço. Saia daqui, ela disse, sua voz tremendo mas firme. E se você se aproximar de mim ou das minhas filhas novamente, vou à polícia. Tenho como provar todo o histórico de violência, o abandono, tudo. Você não vai ganhar essa. Rodrigo deu um passo à frente, e Marina viu o brilho perigoso em seus olhos que conhecia tão bem. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, 2 seguranças do hospital apareceram, alertados pela recepcionista que tinha percebido a tensão. Há algum problema aqui? Um deles perguntou. Esse homem está me assediando, Marina disse claramente. Por favor, façam-no sair. Rodrigo foi escoltado para fora, mas não sem antes lançar um último olhar para Marina, cheio de ameaças silenciosas. Ela ficou tremendo no corredor, as pernas mal conseguindo sustentá-la. Naquela noite, contou tudo para Roberto. Ele a ouviu em silêncio, sua mandíbula ficando cada vez mais tensa, suas mãos se fechando em punhos. Vou contratar o melhor advogado, ele disse quando ela terminou. Vamos garantir que esse homem nunca mais se aproxime de você ou das meninas. E se ele tentar algo, vai se arrepender. Ninguém ameaça minha família. Marina se aconchegou em seus braços, deixando que a força dele a acalmasse. Eu só queria que ele desaparecesse da nossa vida para sempre. E vai desaparecer, Roberto prometeu. Eu garanto isso. E garantiu. O advogado que Roberto contratou era implacável. Em 2 semanas, tinham reunido todas as provas necessárias do abandono, da violência doméstica, de tudo que Rodrigo tinha feito. Quando ele recebeu a notificação judicial, deixando claro que qualquer tentativa de contato seria considerada assédio e resultaria em prisão, desapareceu novamente, rastejando de volta para o buraco de onde tinha saído. O casamento aconteceu como planejado, em um dia de céu azul e sol brilhante. Marina usava um vestido branco simples, mas elegante, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Isabela e Helena eram as daminhas, lindas em seus vestidinhos cor-de-rosa, jogando pétalas no caminho da mãe com seriedade adorável. Quando Marina caminhou até Roberto, viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de felicidade, de gratidão, de amor tão profundo que não cabia em palavras. Trocaram votos que eles mesmos escreveram, prometendo amar, honrar e cuidar um do outro, não apenas nos dias bons, mas especialmente nos difíceis, nos dias em que seria mais fácil desistir, mas eles escolheriam ficar. Eu prometo estar ao seu lado em todas as tempestades, Roberto disse, sua voz embargada. Porque foi em uma tempestade que te encontrei, e desde então minha vida não foi mais a mesma. Você me deu um propósito, me deu amor, me deu uma família. E vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto isso significa para mim. Marina mal conseguia falar através das lágrimas. Você me salvou quando eu estava perdida. Me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Me ensinou que o amor verdadeiro existe, que finais felizes não são apenas histórias de conto de fadas. Prometo te amar todos os dias, com toda a força que tenho dentro de mim, até meu último suspiro. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunha de uma jornada incrível, de 2 almas que se encontraram contra todas as probabilidades e construíram algo lindo do que tinha começado como destroços. A festa foi pequena, mas alegre, cheia de risadas e música. As meninas dançaram até cair de cansaço, adormecendo nos braços de Dona Conceição que as levou para dormir. Marina e Roberto dançaram sua primeira dança como marido e mulher sob as estrelas, no mesmo lugar onde ele tinha se ajoelhado para pedi-la em casamento. Feliz?
Roberto perguntou, girando-a suavemente. Mais do que jamais imaginei ser possível, Marina respondeu, encostando a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento firme de seu coração. Não sabiam que em poucos meses sua felicidade seria testada da forma mais cruel possível. Não sabiam que a vida ainda tinha mais uma lição dolorosa para ensinar sobre força, sobre amor, sobre o verdadeiro significado de permanecer ao lado de alguém, não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos piores. Mas naquela noite, sob as estrelas, dançando nos braços um do outro, apenas existia o amor. Puro, profundo, eterno. A vida como casal casado trouxe uma doçura tranquila que Marina nunca tinha experimentado antes. Acordar ao lado de Roberto todas as manhãs, ver o sol pintando seu rosto enquanto ele ainda dormia, sentir a segurança de seus braços ao redor dela durante a noite, eram pequenos milagres que ela nunca tomava como garantidos. Cada dia era uma lembrança de que tinha conseguido, de que tinha sobrevivido ao inferno e encontrado o paraíso do outro lado. Isabela e Helena, agora com 4 anos, eram crianças vivazes e inteligentes. Frequentavam uma boa escola, tinham amigas, viviam a infância que toda criança merece. Chamavam Roberto de papai sem hesitação, e ele tinha iniciado o processo de adoção legal das meninas. Em breve, no papel e perante a lei, elas seriam oficialmente suas filhas. Papai, olha o que desenhei! Isabela gritava, correndo para mostrar seus rabiscos coloridos. É lindo, princesa. Roberto respondia sempre, guardando cada desenho como se fosse uma obra de arte inestimável. Marina tinha conseguido uma promoção no hospital, agora era coordenadora do setor de emergência. O trabalho continuava desafiador, mas ela adorava a responsabilidade, adorava poder fazer diferença não apenas cuidando dos pacientes, mas também treinando e orientando os novos enfermeiros. Era uma realização profissional que complementava a felicidade pessoal que tinha encontrado. Roberto também estava feliz. Sua empresa continuava prosperando, mas ele tinha aprendido a delegar mais, a não deixar o trabalho consumir toda a sua vida como tinha feito no passado. Priorizava jantares em família, fins de semana no parque com as meninas, viagens curtas para a praia, onde construíam castelos de areia e colecionavam conchas. Nunca pensei que seria tão feliz novamente, ele disse uma noite, enquanto observavam as meninas dormindo, seus rostinhos serenos na luz suave do abajur. Depois que perdi minha esposa, achei que essa parte da minha vida tinha acabado, que nunca mais sentiria isso. Marina pegou sua mão, entrelaçando os dedos. A vida tem formas estranhas de nos surpreender, de nos dar exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Era uma tarde de sexta-feira, 3 meses depois do casamento, quando tudo mudou. Roberto tinha saído cedo para uma reunião importante em uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de distância. Tinha ligado pela manhã, como sempre fazia, dizendo que voltaria no final da tarde, que trouxesse as meninas da escola porque queria levá-las para tomar sorvete. Marina estava no hospital, no meio de um plantão agitado, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu distraída, ainda olhando para o prontuário de um paciente. Alô? Senhora Marina Santos? Uma voz masculina e grave perguntou. Sim, sou eu. Aqui é o capitão Silva, do Corpo de Bombeiros. A senhora é esposa de Roberto Mendes? O mundo de Marina parou. O prontuário caiu de suas mãos. Sim. O que aconteceu? Ele está bem? Houve um acidente na rodovia. O veículo do seu marido foi atingido por um caminhão que perdeu o controle. Ele está sendo transportado para o Hospital Central. A senhora precisa vir imediatamente. Marina mal se lembrava de como chegou ao Hospital Central. Alguém tinha se oferecido para dirigir, mas ela não conseguia processar quem era ou o que estavam dizendo. Sua mente estava presa em um loop infinito de medo, repetindo as palavras acidente e grave, até que elas perdessem todo o significado.
Quando chegou à emergência, foi recebida por um médico de expressão séria. Senhora Santos, seu marido sofreu traumatismo craniano severo e múltiplas fraturas na coluna. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas precisa estar preparada. As próximas horas são críticas. Marina sentiu as pernas falharem. Uma enfermeira a segurou, guiando-a até uma cadeira. Eu quero vê-lo. Por favor, deixe-me vê-lo. Ele está em cirurgia agora. Assim que sair, poderá vê-lo na UTI. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Marina. Ela ligou para Dona Conceição, pedindo que buscasse as meninas na escola e cuidasse delas. Não conseguia pensar em explicar para Isabela e Helena o que estava acontecendo, não quando ela mesma mal conseguia processar. Amigos chegaram. Colegas de trabalho de Roberto, alguns sócios da empresa, pessoas que Marina mal conhecia, mas que claramente se importavam com ele. Todos falavam palavras de conforto que soavam vazias. Todos prometiam que ele ficaria bem, mas Marina via a preocupação em seus olhos. A cirurgia durou 6 horas. Quando o cirurgião finalmente saiu, seu rosto estava cansado, marcado pela tensão de uma operação difícil. Conseguimos estabilizá-lo, ele disse, e Marina sentiu um lampejo de esperança. O traumatismo craniano foi sério, mas controlamos o sangramento. No entanto, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. As fraturas na coluna foram extensas. Houve dano significativo na medula espinhal. É muito cedo para termos certeza, mas há uma grande probabilidade de que ele não recupere os movimentos das pernas. Marina ouviu as palavras, mas elas demoraram para fazer sentido. Você está dizendo que ele pode ficar paralisado? Paralisado da cintura para baixo, sim. Vamos fazer todos os exames necessários nos próximos dias, tentar fisioterapia intensiva, mas precisa estar preparada para essa possibilidade. Na verdade, dada a extensão do dano que vimos, é mais do que uma possibilidade. É provável. O mundo desmoronou ao redor de Marina. Ela conseguiu murmurar um agradecimento ao médico antes de correr para o banheiro, onde vomitou até não sobrar nada no estômago. Apoiou-se na pia, olhando para seu reflexo no espelho, vendo uma mulher pálida e assustada que mal reconhecia. Roberto, seu Roberto forte e vibrante, que brincava com as meninas, que dançava com ela na cozinha, que a pegava no colo e subia as escadas correndo apenas para fazê-la rir. Poderia nunca mais andar. A imagem era tão dolorosa, tão impensável, que Marina teve que se segurar na pia para não desabar no chão. Mas então, em meio à dor e ao medo, uma voz emergiu dentro dela. Era a mesma voz que a tinha mantido andando naquela estrada poeirenta, segurando 2 bebês. A mesma voz que a tinha feito acreditar que poderia recomeçar, que merecia ser feliz. Era a voz da força que Roberto tinha visto nela desde o primeiro momento. Ele ficou comigo quando eu não tinha nada, ela sussurrou para seu reflexo. Quando eu era apenas uma mulher desesperada na estrada. Me deu tudo, me deu vida. Agora é minha vez. Agora sou eu quem fica. Não importa o quê, não importa como, eu fico. Marina lavou o rosto, endireitou os ombros e voltou para a sala de espera. Quando finalmente permitiram que ela entrasse na UTI, seu coração se partiu ao ver Roberto conectado a tantos tubos e máquinas, o rosto inchado e marcado por hematomas, tão diferente do homem vibrante que tinha beijado pela manhã. Ela se aproximou da cama, pegou sua mão com cuidado, evitando os fios conectados a ele. Estou aqui, ela sussurrou. Estou aqui e não vou a lugar nenhum. Você me ouviu? Não importa o que aconteça, não importa como seja difícil, estou aqui. Porque você ficou comigo quando eu precisava, e agora eu fico com você. É assim que funciona o amor de verdade. Não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Roberto não respondeu, ainda sob efeito da anestesia, mas Marina jurou que viu seus dedos se mexerem levemente em sua mão. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Roberto acordou 2 dias depois, confuso e com dor. A primeira coisa que procurou foi Marina.
e quando a viu ali ao lado da cama, seus olhos se encheram de lágrimas. Marina, ele murmurou, sua voz rouca. As meninas? Estão bem? Ela assegurou, acariciando seu rosto com delicadeza. Com Dona Conceição. Estão com saudade do papai, mas estão bem. Foi só então que Roberto tentou mover as pernas e não conseguiu. O pânico instantâneo em seus olhos partiu o coração de Marina em pedaços. Minhas pernas, ele disse, tentando novamente, a voz subindo em desespero. Eu não consigo sentir minhas pernas. O médico veio, explicou a situação com a delicadeza possível, mas não havia forma suave de dizer aquilo. As fraturas na coluna tinham causado dano irreversível à medula espinhal. Roberto estava paralisado da cintura para baixo, provavelmente permanentemente. Roberto ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando o médico saiu, ele virou o rosto para o lado, se recusando a olhar para Marina. Você deve ir embora, ele disse, sua voz plana, morta. Levar as meninas e ir embora. Não precisa ficar presa a um inválido. Marina sentiu a raiva fervendo dentro dela, uma raiva saudável que afastou um pouco da dor. Como pode dizer isso? Como pode sequer pensar isso? Marina, eu não posso andar. Roberto disse, finalmente olhando para ela, e havia tanto desespero em seus olhos que ela mal conseguia suportar. Talvez nunca mais ande. Vou precisar de cadeira de rodas, de ajuda para fazer coisas básicas. Não posso fazer isso com você. Não posso te transformar em minha enfermeira, te prender a uma vida assim. Marina pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Você se lembra do que me disse naquela estrada? Eu não vou te deixar aqui. Eram suas palavras, Roberto, e agora são as minhas. Eu não vou te deixar aqui. Não vou te abandonar porque a vida ficou difícil. Porque se há algo que aprendi, é que o amor verdadeiro não foge quando as coisas ficam complicadas. Ele fica, ele luta, ele persiste. Mas sua vida, Roberto protestou, lágrimas rolando por seu rosto. Você é jovem, tem tanto pela frente. Merece alguém que possa te dar tudo. Você me dá tudo, Marina disse firmemente. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Me deu amor quando achei que nunca seria amada. Me deu uma família, um lar, um futuro. E agora vou retribuir. Vamos enfrentar isso juntos, Roberto. Juntos, você, eu e as meninas. Somos uma família, e famílias não se abandonam. Roberto desabou em soluços, e Marina o segurou o melhor que podia, deixando que ele liberasse toda a dor, todo o medo, toda a raiva que sentia. E enquanto o segurava, fez uma promessa silenciosa. Não importava o quão difícil fosse o caminho à frente, não importava quantos obstáculos tivessem que enfrentar, ela estaria ali. Sempre. Porque ele tinha ficado com ela quando ela era uma mulher quebrada na estrada. E agora ela ficaria com ele, não importava o que acontecesse. Era isso que o amor verdadeiro significava. E Marina finalmente entendia isso com cada fibra de seu ser. A recuperação seria longa. Os desafios seriam imensos. Mas juntos, eles encontrariam uma forma de seguir em frente. Porque era isso que faziam. Era isso que sempre tinham feito. Sobreviver, lutar, amar. Não importava o quê. Os meses seguintes foram os mais desafiadores que Marina e Roberto já haviam enfrentado, mais difíceis até do que tudo que tinham vivido antes, porque agora enfrentavam juntos uma dor que parecia querer separá-los. Roberto passou 3 semanas no hospital, seguidas de mais 2 meses em uma clínica de reabilitação especializada. Marina estava lá todos os dias, chegando cedo pela manhã e saindo tarde da noite, dividindo seu tempo entre o marido e as filhas que sentiam a falta do pai com uma intensidade que partia o coração. Quando o papai vai voltar para casa? Isabela perguntava todas as noites, seus olhinhos castanhos cheios de tristeza. Logo, meu amor, Marina respondia, abraçando as 2 meninas. O papai está se tratando, ficando forte de novo.
Mas ele pensa em vocês todos os dias, ama vocês mais do que tudo. As visitas à clínica eram difíceis. Roberto tinha dias bons, quando fazia os exercícios de fisioterapia com determinação, quando sorria para Marina e brincava sobre aprender a fazer manobras radicais com a cadeira de rodas. Mas tinha dias ruins também, dias em que afundava em uma depressão tão profunda que mal conseguia olhar para ela, dias em que dizia coisas cruéis tentando afastá-la, porque acreditava que ela merecia algo melhor. Você deveria estar com alguém que pudesse te levar para dançar, ele disse uma tarde particularmente difícil, recusando-se a olhar para ela. Alguém que pudesse correr atrás das meninas no parque, não com um aleijado que mal consegue sair da cama sozinho. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as segurou. Sabia que não eram as palavras dele falando, mas a dor, o medo, a raiva contra uma situação que nenhum deles tinha pedido. Roberto Mendes, olhe para mim, ela disse com firmeza. Quando ele relutantemente virou o rosto, ela continuou, eu não me casei com suas pernas, me casei com seu coração, com o homem que parou na estrada para ajudar uma estranha, com o homem que conta histórias para minhas filhas todas as noites, com o homem que me fez acreditar em finais felizes novamente. Esse homem ainda está aqui. Ainda é você. E enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Roberto fechou os olhos, novas lágrimas escapando. Eu tenho tanto medo, ele sussurrou. Medo de que você se canse. Medo de me tornar um fardo. Medo de que as meninas passem a me ver de forma diferente. As meninas te amam, Marina disse suavemente, pegando sua mão. Nada vai mudar isso. E quanto a mim me cansar? Roberto, você me conhece. Sou a mulher que andou por 3 dias em uma estrada poeirenta segurando 2 bebês. Cansar não está no meu vocabulário. Vamos superar isso. Juntos. A fisioterapia era brutal. Roberto trabalhava até a exaustão todos os dias, tentando recuperar algum movimento, alguma sensação. Os médicos eram cautelosamente otimistas, dizendo que em alguns casos raros havia recuperação parcial, mas também deixavam claro que ele provavelmente dependeria de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Não importa, Roberto disse uma noite, sua determinação finalmente retornando. Se vou estar em uma cadeira de rodas, que seja, mas vou ser o melhor pai e marido que posso ser, com ou sem pernas funcionais. Não vou deixar isso me destruir. Não vou deixar isso nos destruir. Marina sorriu através das lágrimas, vendo finalmente uma centelha do homem que conhecia voltando. Esse é meu marido. Esse é o lutador que eu conheço. Quando Roberto finalmente recebeu alta para ir para casa, a casa tinha sido adaptada. Marina tinha contratado profissionais para instalar rampas, barras de apoio no banheiro, modificar a altura de armários e bancadas. O quarto deles agora tinha uma cama especial e equipamentos que facilitariam a vida de Roberto. Ela tinha feito tudo isso enquanto trabalhava período integral no hospital e cuidava das meninas, dormindo apenas algumas horas por noite. Você fez tudo isso? Roberto perguntou, olhando ao redor com espanto quando chegou em casa. Com a ajuda de Dona Conceição e alguns amigos, Marina admitiu. Queria que você se sentisse confortável, que isso continuasse sendo nosso lar. As meninas explodiram pela porta naquele momento, gritando papai, com tanta alegria que Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Elas pularam em seu colo na cadeira de rodas, cobrindo seu rosto de beijos, fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. Por que você está nessa cadeira, papai? Helena perguntou com a curiosidade inocente de uma criança de 4 anos. Porque minhas pernas não funcionam mais direito, Roberto explicou gentilmente. Mas isso não significa que eu te amo menos. Ainda sou seu papai. Ainda posso te dar abraços, contar histórias, te ajudar com tudo o que precisar. Mas você pode brincar conosco? Isabela quis saber, preocupada. Claro que posso. Talvez não possa correr no parque, mas posso fazer muitas outras coisas. Podemos jogar, desenhar, ler livros.
E vocês podem me ensinar a fazer manobras legais com essa cadeira. O que acham? As meninas riram, empolgadas com a ideia, e Roberto olhou para Marina por cima das cabecinhas delas, seus olhos dizendo tudo o que as palavras não podiam. Obrigado, eu te amo. Vamos conseguir. Os primeiros meses em casa foram de ajustes constantes. Roberto tinha que reaprender coisas básicas, como se vestir, tomar banho, se locomover pela casa. Sua independência tinha sido roubada e cada pequena conquista era celebrada como uma vitória. Marina estava sempre por perto, ajudando quando necessário, mas também dando espaço para que ele fizesse as coisas sozinho, sabendo que preservar sua dignidade era tão importante quanto cuidar de suas necessidades físicas. O trabalho de Marina no hospital continuava, mas ela tinha reduzido sua carga horária para poder estar mais presente em casa. Os colegas tinham sido compreensivos, o hospital flexível com seus horários. Ainda assim, era exaustivo. Cuidar de Roberto, trabalhar, cuidar das meninas, manter a casa funcionando. Havia noites em que ela desabava na cama tão cansada que mal conseguia tirar os sapatos. Dona Conceição era um anjo, ajudando com tudo o que podia, mas ela também estava envelhecendo, suas próprias limitações físicas começando a aparecer. Foi quando Marina percebeu que precisavam de mais ajuda. Contrataram um fisioterapeuta para vir 3 vezes por semana trabalhar com Roberto em casa e uma auxiliar de enfermagem para ajudar com coisas mais pesadas que Marina não conseguia fazer sozinha. Eu odeio isso. Roberto admitiu uma noite depois que a auxiliar tinha ido embora. Odeio precisar de ajuda para coisas tão básicas. Eu sei, Marina disse, deitando-se ao lado dele na cama que agora dominava boa parte do quarto. Mas não há vergonha em precisar de ajuda. Todos nós precisamos em algum momento. E aceitar ajuda não te faz menos homem ou menos pai, só te faz humano. Roberto a puxou para mais perto, beijando sua testa. O que eu fiz para merecer você? Parou na estrada. Marina respondeu simplesmente. E mudou minha vida para sempre. Os meses se transformaram em 1 ano. Roberto fez progressos impressionantes. Tinha força incrível nos braços e no tronco, conseguia se transferir da cadeira para a cama e vice-versa com facilidade, tinha até voltado a trabalhar remotamente, gerenciando sua empresa de casa através de videoconferências. As meninas tinham se adaptado completamente à nova realidade, tratando a cadeira de rodas do pai como algo completamente normal. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, acreditamos que os maiores desafios podem se tornar as maiores histórias de superação. Marina pensava às vezes, observando sua família, e era verdade. Eles tinham enfrentado algo que poderia ter destruído muitos casamentos, mas tinha apenas fortalecido o deles. Mas a vida, como sempre, tinha mais uma surpresa reservada. Uma tarde, Roberto estava na sala, brincando com as meninas, quando sentiu algo estranho. Um formigamento leve, mas inconfundível na coxa esquerda. Marina! Ele chamou, sua voz urgente, mas também esperançosa de uma forma que ela não ouvia há muito tempo. Ela correu da cozinha. O que foi? Está tudo bem? Eu senti, ele disse, olhando para a perna com uma mistura de medo e esperança. Senti minha perna. Foi só um formigamento, mas eu senti algo. Marina pegou o telefone imediatamente, ligando para o médico. Foram ao hospital no dia seguinte para uma bateria de exames. Os resultados fizeram todos chorarem. Havia sinais de regeneração nervosa, pequenos mas definitivos. O médico explicou que era raro, muito raro, mas possível. Com fisioterapia intensiva e muita dedicação, Roberto poderia recuperar algum movimento nas pernas. Não vai ser fácil, o médico avisou, e não há garantias de quanto movimento você vai recuperar. Pode ser pouco, pode ser mais, mas há esperança agora onde antes não havia. Esperança. Aquela palavra mágica que tinha sustentado Marina desde o dia em que Roberto a encontrou na estrada.
Agora era ela quem a oferecia de volta a ele, quem segurava sua mão e dizia: "Vamos lutar, como sempre fizemos, juntos." A fisioterapia intensificou. Roberto trabalhava incansavelmente. E Marina estava ao seu lado em cada sessão que podia, torcendo, encorajando, acreditando por ambos nos dias em que a crença dele vacilava. Lentamente, milagrosamente, o movimento começou a retornar. Primeiro apenas os dedos dos pés, depois o tornozelo. Meses depois, a capacidade de dobrar os joelhos levemente. Passou mais um ano. Roberto ainda usava cadeira de rodas na maior parte do tempo, mas agora podia ficar em pé com a ajuda de andador por curtos períodos. Podia dar alguns passos trêmulos, mas significativos. Não era a recuperação completa que todos sonhavam, mas era muito mais do que os médicos tinham esperado. "Papai, você está andando." Isabela gritou no dia em que Roberto conseguiu dar 5 passos seguidos com o andador, suas perninhas de 6 anos pulando de emoção. "Estou sim, princesa," Roberto disse, o rosto vermelho de esforço, mas radiante de alegria. "E um dia vou conseguir correr atrás de você no parque. Prometo." Marina observava da porta da sala, lágrimas de felicidade escorrendo livremente pelo rosto. Tinham passado por tanto: o desespero da estrada, a alegria do amor encontrado, a tragédia do acidente, a luta dolorosa da recuperação. E em cada momento tinham escolhido ficar, tinham escolhido lutar, tinham escolhido amar. "Sabe de uma coisa?" Roberto disse naquela noite, depois que as meninas dormiram e eles estavam na varanda, olhando as estrelas como costumavam fazer nos velhos tempos. "Eu não mudaria nada." Marina olhou para ele surpresa. "Nem mesmo o acidente?" "Nem mesmo o acidente," ele confirmou, "porque ele me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Me ensinou sobre verdadeira força, sobre o significado real de compromisso, sobre como o amor pode sustentar 2 pessoas mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Me mostrou quem você realmente é, Marina, e me mostrou quem eu posso ser, mesmo quando tudo parece perdido." Marina pegou a mão dele, entrelaçando os dedos como sempre faziam. "Nós conseguimos." "Conseguimos," Roberto concordou, "e vamos continuar conseguindo. Seja lá o que a vida jogue em nosso caminho daqui para frente, vamos enfrentar juntos, como sempre." Sentaram-se em silêncio confortável, observando as estrelas, ouvindo o som suave da noite. Isabela e Helena dormiam tranquilas dentro de casa, seguras e amadas. Dona Conceição tinha ido para casa após cozinhar um jantar delicioso. A vida não era perfeita, tinha suas cicatrizes e desafios, mas era deles, era real, era linda em sua imperfeição. "Marina," Roberto disse suavemente. "Sim? Obrigado por ficar. Por não me deixar naquela estrada, mesmo quando foi uma estrada diferente, um tipo diferente de desespero. Passagem do tempo em pequenos momentos, meninas crescendo, risadas enchendo corredores antes silenciosos, homem brincando no chão com crianças, dignidade corporativa derretendo em ternura paterna. Mulher em uniforme de enfermagem, livros espalhados pela mesa, determinação renovada nos olhos. Mãos se encontrando sobre a mesa do jantar, dedos entrelaçados, conexão silenciosa crescendo. Varanda sob céu estrelado, 2 corpos próximos, beijo suave, mas cheio de promessas. Anel simples, brilhando na luz das estrelas. Casamento íntimo, vestido branco simples, meninas de rosa jogando pétalas, sol dourado banhando tudo em luz celestial. Depois, a escuridão. Metal retorcido, vidro estilhaçado. Hospital, luzes fluorescentes cruéis, máquinas pipando, tubos e fios em corpo inerte. Mulher ao lado da cama, mão segurando mão, determinação inabalável mesmo quando lágrimas caem. Cadeira de rodas, primeiro uma prisão, depois ferramenta. Homem reaprendendo vida, frustração e raiva dando lugar gradualmente à aceitação e determinação.
Mulher sempre presente, não como enfermeira, mas como parceira, força silenciosa que sustenta. Fisioterapia brutal, suor e dor, mas também pequenas vitórias. Primeiro formigamento, primeiro movimento dos dedos, primeira vez em pé apoiado. Crianças mais velhas agora, abraçando o pai na cadeira sem hesitação, amor incondicional que não vê limitações. Cores quentes e frias se alternando através das estações. Primavera trazendo renovação, verão com luz dourada nos cabelos das meninas, outono com folhas caindo como lágrimas que finalmente secaram, inverno com lareira acesa, reunindo família. Final na mesma varanda do começo, mas diferente agora. Andador ao lado da cadeira de rodas, símbolo de batalha vencida. Casal mais velho, mais sábio, cicatrizes invisíveis mas transformadoras. Estrelas brilhando acima como testemunhas silenciosas de jornada impossível tornada real. Não final feliz de conto de fadas, mas algo mais profundo, final real de amor que escolheu ficar. Tons de azul profundo do céu noturno, dourado quente da luz da casa, verde das plantas crescendo no jardim que sobreviveu a todos os invernos. Rostos marcados não por perfeição, mas por vida vivida completamente, por amor dado e recebido em igual medida. Marina virou-se para ele, pegando seu rosto entre as mãos. Você disse uma vez que não ia me deixar naquela estrada. E eu respondi que não ia te deixar na sua. Essa é a promessa que fazemos quando amamos de verdade. Não abandonamos, não desistimos, ficamos, sempre. Eles se beijaram sob as estrelas, dois sobreviventes que tinham encontrado um no outro não apenas amor, mas também propósito, força e esperança. A jornada deles tinha sido longa e difícil, cheia de reviravoltas inesperadas e momentos que testaram cada fibra de seu ser. Mas tinham sobrevivido. Mais do que isso, tinham prosperado. A história deles não era um conto de fadas onde tudo era perfeito e fácil. Era melhor do que isso. Era real. Era uma história de duas pessoas imperfeitas que escolheram amar apesar de tudo, que escolheram lutar quando teria sido mais fácil desistir, que provaram que o verdadeiro amor não é sobre ausência de problemas, mas sobre enfrentá-los juntos, mão na mão, coração com coração. E enquanto as estrelas brilhavam acima deles, iluminando o caminho que ainda tinham pela frente, Marina e Roberto sabiam que não importava o que viesse, estariam prontos, porque tinham um ao outro. E no fim, era isso que realmente importava. Resumo para cenas. Uma estrada de terra sob sol impiedoso, poeira subindo em nuvens douradas. Uma mulher jovem, cabelos escuros colados no rosto pelo suor, vestido florido desbotado, segurando duas bebês contra o peito. Olhos castanhos profundos cheios de desespero, mas também de uma determinação feroz. A vastidão vazia ao redor, céu azul infinito, solidão sufocante. Um carro preto e reluzente surge como miragem na poeira, contraste gritante com a desolação. Porteira se abre, homem de têmporas grisalhas e olhos azuis penetrantes. Expressão transitando entre surpresa e compaixão. Mãos estendidas não em pena, mas em humanidade pura. Interior de casa grande, luz suave entrando por janelas com cortinas brancas. Quarto acolhedor com lençóis limpos, bebês finalmente em paz. Mulher sob chuveiro, água lavando não apenas sujeira, mas também camadas de dor. Mesa de jantar simples, mas farta, arroz, feijão, cores quentes de comida caseira. Essência emocional de superação que não nega a dor, mas a transforma. Beleza não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Amor que não é fuga da realidade, mas abraço corajoso dela. Esperança que não é ingênua, mas forjada no fogo de provações reais. Família criada não por sangue ou circunstância, mas por escolha diária de permanecer, lutar, amar.
Espero que você tenha gostado dessa história de amor e superação que compartilhamos aqui no canal Voz que Conta Histórias. Se ela tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com a luta de Marina e Roberto, deixe nos comentários qual parte mais te emocionou. E se você acredita no poder do amor verdadeiro, aquele que fica mesmo quando tudo parece perdido, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que tenho certeza que vão tocar sua alma ainda mais profundamente. Deixe também nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo. Adoramos saber que nossas histórias atravessam fronteiras e conectam corações ao redor do mundo. Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre ficar ou ir embora? Como foi essa experiência?